Abra sua mente e receba, porque eu tenho a certeza que Deus tem um insight para a sua vida hoje. Deus tem esse rema para alcançar as suas perguntas com as respostas que vêm do céu. Uau, glória a Deus. Quem pode sentir a presença do Senhor de maneira poderosa aqui? Amém, minha irmã, meus irmãos, né? Que bênção estarmos aqui juntos. Gente, quero falar para vocês que eu experimentei o tacacá e eu amei. Gostei mesmo. Eu falei, não teria problema de morar aqui não, porque eu gostei de tudo. E gostei mesmo. Que alegria estar aqui mais um dia. Que privilégio meu de poder falar com vocês nessa noite. Eu sei que esse lugar, ele é de tijolos, ele tem materiais humanos, mas eu sei que a presença e aquilo que o Senhor preza nesse lugar é muito importante. Por isso eu tenho muito temor, né, de poder vir aqui e poder falar com vocês. Eu quero orar nessa hora, né, para que o Senhor realmente fale conosco de uma maneira leve, que a doce presença do Espírito Santo possa nos convencer daquilo que nós precisamos, né, que Ele possa entregar aquilo que nós viemos buscar. Cada uma de nós estamos aqui, talvez você ache que você veio porque a discipuladora chamou, porque a líder chamou, porque a vizinha chamou, porque eu tenho que ir, porque eu sou da liderança. Não, minha amada, deixa eu falar, essa noite é uma oportunidade que você deu para o Senhor mover no seu coração. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque o outro chamou, eu não estou aqui porque a apóstola, as pastoras me chamaram, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, me atraiu, e assim como Ele me atrai, me chama, Ele chama cada uma de nós, amém? Vamos orar, curva suas cabeças. Senhor, nós estamos aqui, Deus, nesse segundo dia de conferência, Pai. Pai, que o nosso coração seja tocado pela Tua voz, pela Tua presença. Senhor, nós desejamos o Senhor, nós desejamos conhecer mais de Ti. Nós desejamos, ó Deus, entender um pouco mais, ó Deus, o propósito do Senhor para a nossa vida. Pai, nós desejamos, ó Pai, ter revelação do que é ser mais do que mulher. Pai, nós queremos a nossa identidade curada, Pai, para Te servir com alegria. Fala conosco, Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para mover nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, eu trouxe aqui meus livros para falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Eu trouxe só 2. Eu tenho outros escritos. Podem sentar, isso que é à vontade. O Transforme Sua Maternidade tem o subtítulo de Temperamentos que Conectam Corações. Então, nesse livro, eu conto um pouco no início do testemunho de como foi que eu pude conhecer um pouco mais a mim mesma, conhecer cada uma das minhas filhas e ser intencional na minha maternidade. Então, eu descobri como eu, sendo fleumática, posso educar a minha filha sanguínea de uma maneira eficiente, né? Conhecendo um pouco mais sobre ela, conhecendo um pouco mais sobre mim. Então, aqui tem o cruzamento de todos os temperamentos, né, da mãe colérica com o filho sanguíneo, com o filho melancólico, com o filho fleumático. Então, é um estudo dos temperamentos na maternidade. Claro, né? Baseado na Bíblia, porque a minha vida do Senhor não tem nem como separar, né, apóstolo? E esse é o Infância em 3D. Esse livro, inclusive, ele está esgotando. Estou em oração para ver se eu faço a próxima edição ou não, porque ele é muito precioso. Ele é um devocional para você fazer com os seus filhos de 3 anos até 11 anos. Você consegue usar esse devocional, porque ele é um devocional para conexão. Ele é Infância em 3D, de devocional, diversão e deliciosos lanchinhos. Então, cada devocional tem uma atividade, uma diversão e uma receita para você fazer junto com os seus filhos. Então, a grande mensagem
para as mães, que eu sempre trago, é sobre a conexão, né? A gente precisa buscar a conexão com os nossos filhos todos os dias. Todos os dias. Então, esses 2 livros, eles nos ajudam nisso, né? Muitas vezes nós perdemos os nossos filhos pela falta de conexão. A gente não tem, não sabe nem como conversar, nem como falar, nem como chegar, porque a gente perdeu, né, essa conexão. E então está ali no fundo com as meninas. São 2 livros que eu tenho recebido muitos testemunhos, né? Porque Deus é bom, gente. Eu jamais, vocês acham que uma menina que tinha vergonha de ler na escola, em voz alta, quando a professora falava assim, agora vocês, cada um lê um parágrafo. Gente do céu, eu gaguejava, não conseguia. E Deus faz maravilhas. E como Deus faz maravilhas, Ele me fez tanto falar em público, quanto escrever livros. Então, amadas, o que Deus pode fazer na sua vida, você não tem noção. Não é cedo demais, não é tarde demais, só precisa de um coração que obedece e fala, Senhor, eu vou com medo mesmo, eu vou enfrentar esse medo, eu vou romper com isso aqui, e aí Deus faz grandes coisas, amém? Bom, ontem nós falamos um pouco sobre algumas coisas que nos impedem, né, de entender mais sobre a nossa identidade, que faz com que a nossa identidade esteja turva. E hoje eu quero dar continuidade nisso, mas com um aspecto, com um foco, né, que Deus sempre fala muito ao meu coração, que é sobre a mulher que reina. O Senhor, quem aqui reconhece o Senhor Jesus como um rei? O Rei dos Reis. Amém? Então, nós fazemos parte desse reinado de Cristo na terra, né? A nossa vida precisa ser o quê? Como embaixadoras do céu na terra. Então, aonde você pisa, naquele lugar você estabelece o céu, você estabelece as leis do céu. Mas muitas vezes nós não vivemos como tal. Nós não vivemos como a palavra do Senhor nos fala. E para isso a gente precisa ir lá atrás, entender um pouco mais sobre o propósito da mulher. Porque nós somos muito mais que mulheres, e vocês vão ver, aqui na própria palavra do Senhor, lá em Gênesis 2 fala, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou Baná, no original. Formou uma mulher e a trouxe ao homem. Mas a gente precisa entender a profundidade do Senhor ao criar a mulher. Então, Adão já tinha sido criado, ele pegou um sono profundo e o Senhor pegou da costela de Adão para formar. No original, Baná. O que significa isso, Leide? No original, a palavra baná, que é o formar, é o quê? Construir, arquitetar, planejar detalhes. Então, Deus, Ele não só criou a mulher da costela do Adão, Ele arquitetou, Ele sonhou, Ele desenhou os detalhes dela. E é por isso que tem gente que fala, ai, mulher é complexa demais. É mesmo, Deus criou lá os detalhes, Ele fala lá na palavra. Né? Ele não foi simplesmente criada, ela foi planejada, ela foi arquitetada. E a palavra mulher no hebraico é Ishá, que deriva do homem. Sabia disso? Porque da mulher, do homem, foi criada a mulher. Então, na própria palavra mulher, nós temos esse significado. E choquem. Isso significa, sabe o quê? No original, que a mulher é portadora do fogo. A mulher é portadora do fogo. Isso que está dizendo aqui na palavra em Gênesis 2, 22. Anota aí, você nunca mais vai esquecer disso. Então, a mulher, ela carrega em si uma chama.
A chama da vida, que é capaz de gerar, de nutrir, de edificar. Não é simplesmente um outro ser humano que nasceu para simplesmente ter um filho, para ter que trabalhar para o marido. Não. O nosso papel aqui na terra, ele é mais profundo do que você pode imaginar. É tão interessante que quando a gente vê, aconselha casais muitos anos, e a gente vê o quanto a mulher, ela tem um poder de alterar o seu casamento, de mudar, de transformar, de destruir, de levantar, porque ela é portadora da chama. Agora você precisa escolher que chama você acende. Você precisa escolher que chama você vai exalar. Quantas de nós estamos nos esquecendo da nossa verdadeira essência? Você está tão no automático, trabalha, é assim, ó, acorda, passa o café, vai trabalhar, arruma almoço, ou almoça no trabalho mesmo, chega em casa no final da tarde, coloca a roupa para lavar, e menino para comer, e se seus filhos são grandes, nem vê, porque já foi para a faculdade, já foi para a escola, e à noite você deita, cansada, exausta, mais um dia, oh Deus, menos um dia. Você está no automático. Não é essa vida que Deus tem para você. Nós somos mulheres chamadas para reinar com Cristo. Não é viver uma vida qualquer, não é viver, é assim, a vida é assim, não. Sabe, peça ao Senhor nessa noite revelação. Você não é escrava, você é filha de um Deus vivo. E aí depois o Senhor fala, não é bom que o homem esteja só. Depois não, né? Antes um pouquinho. Deus fala na palavra lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ezer. A mesma palavra usada para o próprio Deus como ajudador em tempos difíceis, em tempos de guerra. Você entendeu o que eu estou dizendo? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, Ezer. É o mesmo nome que o Senhor usa para Ele mesmo em tempos difíceis, em tempos de guerra. Quando o Senhor criou a mulher, da costela do homem, Ele criou essa mulher e falou assim, ó, essa mulher vai ser uma ajudadora desse homem, em tempos difíceis, em tempos de guerra. Essa mulher, ela vai dar estabilidade para esse homem. Essa mulher vai manter a chama do fogo nesse casamento. E é interessante que a gente fica pensando qual é o ministério da mulher, qual é o propósito da mulher. Deixa eu falar, amada, você foi criada para ser uma auxiliadora idônea. O seu casamento é o primeiro propósito da sua vida. Quantas jovens nós temos aqui? Levanta a sua mão. Solteiras. Quantas solteiras? Tem umas ali que estão fazendo assim, ó. Tipo assim, Deus me vê. Deixa eu falar, minha amada, Deus vai trazer para você um homem segundo o coração dele. Mas esse homem, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter dias difíceis. Ele vai ter guerras. E você vai ser a mulher levantada para ajudar esse homem, para levantar esse homem. Quantas vezes, quantas de nós passamos dificuldades, precisamos sustentar nossos maridos. Eu já tive várias situações que eu tive que estar ali, firme, mesmo às vezes sem sentir vontade, porque não é sobre vontade, é sobre uma missão. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, a gente vê o quanto a mulher é uma coluna de sustentação no lar.
O quanto a mulher é uma guerreira ao lado ali do seu marido. O quanto o Senhor, quando criou o homem e a mulher, Ele, sabe o que Ele fez? Ele uniu o homem e a mulher para serem parceiros. Para exercerem governo sobre a terra. A palavra fala que o quê? Dominai e governai. Nós precisamos, sabe, ir lá e entender o início de tudo. Porque a gente se perdeu. Nós perdemos o propósito do casamento, nós perdemos o propósito de um lar, nós perdemos. Porque nós estamos no automático. Mas glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque Deus tem aberto os meus olhos. Eu agradeço a Deus. Porque eu podia estar com os olhos fechados ainda e estar perdendo talvez o meu casamento e ter meu lar em ruínas, não sei. Mas o Senhor tem atraído o meu coração para isso, ano após ano. Eu tenho um curso, vocês já devem ter visto o livro da Dev Tyros, o Experiência do Lar. E eu já estou na 13ª turma de mentoria desse curso. E esse curso, eu falo que mais do que as meninas que vão até a minha casa, eu dou ele na minha casa, na minha mesa. Mais do que as meninas que vão lá, apóstola, eu que preciso. Meu Deus, cada vez que eu falo da mesma coisa, Deus fala comigo de uma maneira diferente que eu ainda não tinha entendido. Então, às vezes, agora nas férias, né, eu estava sem a turma, não tinha começado ainda, e eu ficava assim, meu Deus, né, é tão precioso eu estar lá com as irmãs naquele momento, porque aí a gente está estudando, aí logo elas saem e eu vou colocar em prática. Porque aí o marido chega, eu faço à tarde, né? Graças a Deus tem essa oportunidade de poder fazer à tarde. E aí o marido chega, dá umas 5h30, 6 horas, o marido chega. Eu falei, opa, agora é a hora de praticar o que eu ainda não tinha praticado antes. Então, tem sido uma bênção. Porque eu quero ser uma esposa melhor a cada dia. Porque eu quero buscar ser melhor a cada dia. Porque eu decidi fazer com que o meu lar fosse uma embaixada do céu na terra. Você sabe o que é uma embaixada? Você vai lá em Brasília, por exemplo, para tirar o visto para os Estados Unidos. Então você vai na embaixada dos Estados Unidos, porque lá eles são americanos, tem um embaixador americano, as leis são americanas. Naquele espaço, as leis que governam aquele espaço são as leis americanas. Certo? Então, é um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. E assim é com todos os países. Agora eu quero falar uma coisa para você. Nós temos o maior propósito, lembra? De manifestar o céu na terra. Nós somos embaixadoras de Cristo aqui na terra. Então você precisa falar o seguinte: ei, Satanás, na minha casa não, porque na minha casa as leis que regem nesse lugar são as leis do céu. Porque Satanás, a minha casa é uma embaixada do céu na terra. Porque nesse lugar, Satanás, você não tem autoridade. Porque esse lugar, Satanás, é consagrado ao Senhor. Quem governa esse lugar, as leis desse lugar são todas dele. Só que a gente não posiciona, não. A gente fica de vítima. A gente fica de vítima. Nós precisamos nos levantar, acordar, vai ir lá na origem pelo qual você foi criada, você foi sonhada, você foi desenhada, arquitetada. Você foi escolhida como filha amada de um Deus vivo, filha do rei. É para você viver como uma rainha. As meninas que ainda não casaram, vocês estão sendo treinadas, vocês são princesas. Vocês precisam tomar posse desse lugar, dessa bênção que o Senhor tem para você. É uma bênção ser mulher. Não é peso. Você sabe por que está pesado? Porque você está fazendo a função que não é sua. Se está pesado,
você está fazendo algo que não é para você fazer. Se a sua maternidade está muito cansativa, você sabe por que é? Porque você não está tendo tempo de se conectar. Não tem segredo, irmãs. Não tem segredo. Nós precisamos começar a viver como rainhas. Nós precisamos fazer o seguinte: quando você chegar em qualquer lugar, que a cidade inteira saiba que quando você chega, uma autoridade do céu chega. E eu não estou falando aqui que você tem que ter um título dentro do ministério. Você precisa ser uma chama, assim como a palavra fala, sabe, ardente em todo o tempo. Não é sobre uma função, não é sobre ser líder, é ser, sabe o quê? Uma filha amada de Deus, uma embaixadora do céu na terra. Então, gente, nós precisamos mudar a nossa história. Sabe, o cristianismo, ele está caindo no descrédito. Teve uma época que meu marido foi candidato a deputado federal, mãe? Deputado federal. E aí foi tão interessante que falaram para ele lá, aí ele foi fazer uma reunião em Brasília e tal, aí chegaram para ele e falaram: e aí, você falou que você é crente, que é pastor? Ele falou: não, você não está entendendo, não posso nem falar, porque é ruim, fica ruim. Começa a te ver de um jeito assim, tipo assim, é mais um. Misericórdia, misericórdia. Que as pessoas conheçam a Deus pelo seu caráter, que as pessoas conheçam a Deus pelo seu trabalho, que você se destaque, que você seja levantada, que a sua família seja vista, que a sua família seja reconhecida, respeitada na cidade, para que o nome dele seja glorificado. Mas isso só consegue fazer quem entende lá na origem o seu papel, para que você foi chamada. E isso vai custar algumas coisas. Custa, irmãs. Ou vocês acham que o meu casamento é só um mar de rosas? Não, o dela é fácil. Não é assim que muitas falam? Ah, mas se meu marido fosse pastor, era mais fácil. Não é mais fácil. Estamos todas no mesmo barco. Estamos todas precisando lutar por aquilo que o inimigo tem mais prazer de destruir, que é a família. E é interessante que, às vezes, a gente perde as forças. Você sabe por que a gente perde as forças? Porque a gente perde de vista quem é o Senhor da nossa casa. A gente perde de vista e aí a gente fica, sabe, confusa. Nós precisamos decretar sobre o nosso lar que quem governa a nossa casa é o Senhor, que a nossa casa é uma embaixada do céu na terra, que a nossa casa é um lugar separado, guardado, que o inimigo não tem poder. Sabe, tem gente que acredita que se entrar na sua casa, vai levar, às vezes uma pessoa, né, que você não conhece, você tem medo porque vai levar maldição. Deixa eu contar. Se a sua casa for vista por você como uma embaixada do céu na terra, deixa eu te falar, o inimigo não tem coragem de entrar lá. Esses cursos que eu dou, eu divulgo eles na rede social, porque foi assim que Deus me falou para fazer. É para quem quer. E um dia uma amiga minha falou assim: Leide, você é doida. Pode entrar qualquer pessoa aqui. Falei: se ela entrar, ela vai ser transformada. Se ela entrar, é porque é para ela estar aqui, e o Senhor é comigo, porque é uma direção que Ele me deu. A minha casa é guardada, protegida, separada, e eu não perco isso de vista. Porque quando a gente baixa a guarda, Ele levanta, Ele aproveita. Então, eu declaro isso todos os dias que eu vou receber alunas, pessoas na minha casa.
Porque a minha casa, eu abri a minha casa, porque a minha casa é um lugar de cura. A minha mesa é um lugar de redenção do Senhor. A minha mesa é onde o pão da presença, Jesus, Ele é engrandecido. Então, eu sei que a mulher que senta na minha mesa, recebi várias palavras, várias profecias nesse sentido, de que as mulheres que se sentassem, simplesmente se sentassem à minha mesa, na minha cadeira, elas receberiam cura. Então, por que eu vou fechar as portas da minha casa com medo? Não vou, não vou, não vou. A minha casa é um lugar de cura, de restauração, sabe? A missão da mulher não é, a primeira missão da mulher não é um púlpito, não é pregar para fora. A missão da mulher é cuidar do seu lar. A missão da mulher é ser uma com seu marido. E a gente estava até conversando, eu e a apóstola, né? Mas isso é tão, sabe, como é que fala? Deturpado, que hoje os filhos dormem entre os pais. Gente, isso é uma anomalia. Você está falando que entre você e seu marido tem alguém, não pode ter. Talvez você fale assim, mas meu marido, você não sabe, pastora. Deixa eu te falar, seu marido talvez não é quem você gostaria que ele fosse, porque talvez você também não é a mulher que ele gostaria que você fosse. Lembra das diferenças de ontem? Talvez, se você começar a realmente fazer a sua parte, se você realmente começar a levantar esse marido, sabe, se você começar a encorajar esse marido, se você não diminuir, deixa eu te falar, estamos numa geração de mulheres que diminuem os homens, que querem ganhar mais que eles, que querem mandar na casa. Está errado. E é por isso que os homens deixaram de ser protetores, provedores. É por isso que os homens deixaram de dar direções, porque a mulher é boa nisso. É boa, olha lá para Eva para vocês verem. Nós somos boas nesse negócio. Deixa comigo. Não, eu estava agora com as meninas ensinando justamente isso. Falei, deixa eu falar, vocês são femininas. E o feminino é cuidado pelo masculino. Porque do homem a mulher foi formada, arquitetada. Sabe? Para uma igreja saudável, nós precisamos de famílias saudáveis. Famílias saudáveis são famílias que entenderam sobre o reino de Deus. Muitos acreditam que o reino de Deus será estabelecido através da política, por isso morrem por ela. Muitos acreditam que o reino de Deus virá pela educação, pelas mídias. Deixa eu falar uma coisa para você. De uma coisa eu não tenho dúvida. Que o reino de Deus será estabelecido por famílias. Famílias que o adoram em espírito, em verdade, por famílias que entenderam que são embaixadores do céu aqui na terra, sabe, que guardam o seu caráter, que não se corrompem, que dão bom testemunho. É isso. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente pensa que reino é sobre evidência, sobre ouro, sobre... Não, o reino de Jesus é de ponta cabeça, maior é o que serve. O rei, o Senhor dos senhores veio e lavou os pés dos seus discípulos. Sabe? Não é sobre orgulho, não é sobre soberba, arrogância, poder, não é nada disso. É sobre você refletir quem Jesus é aqui na terra. E para estabelecer esse reinado, você precisa entender o que está aqui na palavra de 1 Pedro 2,9. Presta atenção, olha o que a palavra fala sobre nós.
Vós, porém, sois geração eleita. Fala comigo, geração eleita. Repitam após mim, tá? Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Sabe para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É sobre isso, o reino, é sobre isso que o Senhor te chama e fala: ó, filha, eu te levanto como uma rainha para você anunciar as maravilhas que eu fiz na sua vida, na sua casa, que eu tenho feito. Para você anunciar que você estava nas trevas e eu te levei para o reino da luz. Mas a gente fala uma coisa e o nosso comportamento é outro. Mas eu creio num tempo em que o Senhor está atraindo o nosso coração. Eu creio nesse tempo que nós estamos nos rendendo a Ele. Porque a gente olha para o mundo, não tem muita coisa assim, que você fala assim: nossa, isso aqui que o homem criou é muito bom. O ar-condicionado que o homem criou é muito bom, a inteligência veio de Deus. Mas, sabe, a gente fica perdido, a gente fica desanimado quando a gente olha para como está o mundo. As redes sociais têm matado adolescentes. Eles têm tirado a vida. Parece que a gente educa e logo eles esquecem tudo. E aí você fala: meu Deus, parece que estamos enxugando gelo. Parece que a igreja está enxugando gelo. Não está. Deixa eu te contar por quê. Eu vou te contar por quê. A gente precisa entender onde nós estamos. A palavra de Deus diz que nós estamos assentadas à direita do Pai. E desse lugar é que nós precisamos governar. E esse Deus que nós servimos, Ele venceu a morte. Ele já venceu o inferno. Ele já é um vencedor. Então, quando você olha para o mundo, você olha para tudo que está acontecendo, você precisa se lembrar: o meu Deus não está dormindo. O meu Deus é um Deus que trabalha enquanto eu durmo. Muitas vezes nós estamos dormindo e o Senhor está trabalhando para nós. Então, nós precisamos encher o nosso coração de fé. Nós precisamos encher o nosso coração, sabe, de esperança. Porque se nós servimos a um Deus que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo, nós não precisamos temer coisa alguma. Nós estamos debaixo da soberania dEle. Mas a nossa casa precisa ser esse lugar onde nós lembramos todos os dias que nós não estamos perdendo, que nós estamos com Ele. E essa mulher que reina, ela é herdeira e co-herdeira com Cristo. Por que você reina? Porque Cristo reina. Porque assim como Ele é, nós somos, diz a palavra de Deus. Quando a gente olha para o reinado de Esther, aquela mulher órfã, ela era tão insignificante naquele reino. Mas o Senhor é aquele que escolhe os improváveis. Então eu quero te falar que talvez você ache que a sua condição financeira é limitada. Talvez você ache que você é pequena, não sei. Deixa eu falar, amadas. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os improváveis. Porque quando Ele escolhe os improváveis, o nome dEle é engrandecido. E aí, Esther, ela não estava pronta.
ela estava sendo preparada. Ela estava sendo preparada. E essa mulher, tão insignificante aos olhos dos homens naquele tempo, ela foi preparada, e quando ela chegou a ser levantada rainha, ela exerceu um posicionamento. O povo dela tinha um decreto de morte sobre aquele povo. E aquela mulher, ela não foi uma vítima. Ai, coitadinha de mim, agora o povo vai morrer. E graças a Deus também, ela tinha o tio dela, né, Mordecai, que falou, olha, se você não fizer alguma coisa, ele lembrou ela, se você não fizer alguma coisa, o povo vai morrer. Você vai morrer junto, porque você também é judia. E eu quero falar uma coisa para você. Eu estou aqui como Mordecai, para falar para você. Ei, se você não se posicionar, vai cair a sua casa também. Cai também. Agora, quando uma mulher do reino, ela se posiciona, a casa dela, as vizinhas dela, as famílias que relacionam com ela, também são alcançadas por esse rei. Vocês conseguem me entender? Porque um trono, ele não se conquista com força. Ele é entregue nas mãos daquele que o Senhor levantou. E o Senhor te levantou. O Senhor te levantou na sua casa. Sabe? A palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então a mulher que reina, ela não governa pela força. Deixa eu olhar meu horário, gente, misericórdia. Pela força, sabe, mas pela confiança em Deus. Então, uma mulher que reina não é aquela que vai mandar no marido, que é uma mulher que vai mandar nos filhos. Não, é uma mulher, sabe o quê? Que ela tem sabedoria. E eu quero trazer aqui para vocês algumas virtudes da mulher que reina. Provérbios 31 nos lembra de quais as virtudes que uma mulher precisa ter para reinar. E eu quero lê-las aqui com vocês. A coroa da mulher que reina é o temor do Senhor. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é tão interessante que quando a gente vai para o original também da palavra sabedoria, vocês sabem qual que é? Sapore, no latim, que significa sabor. Olha que interessante. A palavra sabedoria, ela significa sabor. Então, uma mulher que tem sabedoria, que é a segunda coisa que eu vou falar aqui com vocês, a mulher que tem sabedoria para governar a sua casa, para cuidar da sua vida, solteiras, sabedoria para cuidar da sua própria vida. Tem gosto, tem cheiro. A sua casa, ela é diferente, sabe? Porque a boca de uma rainha não espalha veneno, ela libera vida, ela libera sabor, sabe? As pessoas percebem o gosto, não tem como algo saboroso não ser percebido o gosto. Olha que interessante. Quando as pessoas entrarem na sua casa, ofereçam para elas sabedoria. A casa dessa mulher que reina é uma casa acolhedora, porque ela sabe que a sua casa é uma casa de cura, a sua casa é uma casa de oração, a sua casa é uma casa onde as pessoas vão receber alívio, sabe? Se posicione nisso. Fidelidade. A fidelidade é o trono da confiança no lar. E você sabe que a fidelidade não fala simplesmente de você não adulterar sexualmente. É quando você não honra seu marido na frente das pessoas. Você está sendo infiel.
É quando você diminui o seu marido, é quando você não é uma mulher de confiança. Seu marido não confia em você, você esconde as coisas que você gasta. Não pode. Eu sei que é difícil, gente, já fiz isso também, mas é errado. Porque não exala confiança, quando ele ficar sabendo, sabe? Perdeu a confiança. Força e dignidade. A mulher que reina, ela não é movida pelo medo, mas pela dignidade no reino. Ela é digna. As pessoas olham para ela e veem nela um caráter irrepreensível. Outra característica, generosidade. Quem reina de verdade não oprime, não quer para si mesmo, mas reparte, multiplica. A generosidade precisa ser uma característica nossa de todo dia, de todo tempo. Mas a gente tem sido muito egoísta. A gente quer pensar primeiro em nós. E eu sei que tem pessoas que são chamadas e têm mais generosidade que as outras. Mas cuidado para você não ser avarenta. Cuidado para você não pensar só em você. Eu sei que tem irmãs assim que falam assim, nossa, nós vamos fazer, arrecadar um dinheiro para ajudar uma irmã que está em outra cidade, sem ajuda. Aquela irmã que ela está levantando o dinheiro, ela tem um encargo maior do que você, né? E aí, às vezes, assim, a pessoa quer que você tenha o mesmo encargo que ela. Eu entendo que Deus levanta algumas mulheres, algumas pessoas com alguns dons diferentes. Mas ser avarenta, não. Mas ser egoísta, não. Isso não faz parte de uma mulher que entendeu que é do reino de Deus. Essa mulher, ela tem zelo pelo lar. A mulher que reina, ela tem zelo pelo lar dela. E é interessante que isso começa lá na juventude. Eu não sei a idade exata das meninas, né, que estão aqui, que são solteiras, mas é o zelo que você tem com a sua casa hoje. Você vai colher lá no seu lar, quando você estiver casada, quando você tiver filhos. Então tenha zelo hoje, com o seu quarto, com as suas coisas, com aquilo que Deus te deu. E aí você vai colher quando você tiver a sua própria casa. E você sabe que a gente precisa entender o zelo em todos os sentidos. Fisicamente, uma casa organizada. Tem uma amiga minha que fala assim, ó, quem vê casa vê coração. É forte? É forte. Você imagina, se eu for lá na sua casa agora, hoje, como é que está a sua casa? Misericórdia, né, irmãs? Falei, hoje eu trabalhei o dia inteiro e estou aqui, você não vai lá não. Pelo amor de Deus. Vou jantar, vou escolher uma para jantar na casa delas. Opa, tem uma companheira. Gente, claro, tem dias que a nossa casa está desorganizada, mas não pode ser, não pode, tá? Não pode ser normal. Tem que ser atípico. Tem que ser um dia ou outro. E eu vou falar para vocês, eu tenho dificuldade, minha mãe sabe, que eu tenho dificuldade com organização. Mas eu aprendi. Fui aprendendo. Porque eu fui entendendo que a mordomia com o meu lar falava da gratidão que eu tenho com aquilo que Deus tem me dado. Então, no curso, né, eu até ensino as meninas como que eu guardo as coisas, como que eu guardo as vasilhas, como que eu dobro as roupas. E eu fui pesquisando e fui aprendendo. Sabe, isso é zelo. Eu lembro a primeira vez que meu marido chegou na gaveta dele e ele viu, eu comprei aquelas colmeias e fui colocando as meias, as cuecas e tal. Primeiro eu arrumei o dele, tá? Não foi das minhas filhas. Primeira gaveta que foi arrumada na minha casa foi a do meu marido. E ele falou, meu bem do céu, que coisa boa é essa? Eu olhei assim, deu até gosto de abrir a gaveta. Sabe?
Gente, quando eu era solteira, olha a solteira aqui, pelo amor de Deus, quando eu era solteira, a minha gaveta de roupa íntima era assim, ó. Não era, mãe? Aí eu casei, como que vocês acham que era a minha gaveta? Organizada? Não, irmãs, eu precisei aprender. E minha mãe falava, pelo amor de Deus, você vai casar, e como é que vai ser? Foi doído, porque eu tive que ouvir do meu marido, nossa, você é desorganizada demais. É ruim, não é? Gente, esse zelo pelo lar físico, o zelo pelo lar, sabe o que? Emocional, é nosso, é meu e seu. Nós precisamos zelar pelo emocional do nosso lar. Sabe, a gente precisa zelar. Eu sei que a gente vem de uma cultura, e eu venho dessa cultura, de gritar demais. Quando eu casei, meu marido falava, mas por que você grita? Não é um grito de brigar com ele. Não sei explicar. A minha avó, né, mãe? A minha avó era assim, ó, minha tia estava do lado, ela falava assim, ô Dulce, e ela gritava, minha tia estava do lado. E eu cresci assim, sabe? E ele falava assim, por que você está gritando? Uai, não sei, tipo assim, não sei porque que eu estou gritando, né? Hábito. Se você grita o tempo todo, deixa eu te falar, isso é um hábito. E ainda a palavra fala sobre a gritaria, misericórdia, que é um espírito. Então, vou falar, né? Eu cresci assim, agora eu vou morrer assim. Não, irmãs, nós estamos aqui para melhorar. Fala assim comigo, eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero ser uma mulher que reina. Eu quero ser uma mulher que reina. Sabe, nós precisamos levantar uma igreja forte. É isso que o Senhor espera de nós. Não igrejas que envergonham o nome dEle, mas igrejas fortes. E igrejas fortes são formadas de famílias fortes. E famílias fortes me falam de uma mulher que entendeu o seu propósito. Família forte me fala de uma mulher. Não, se não pegar, não tem nada não. Família forte me fala de uma mulher que se posicionou no lugar certo. Deixa eu falar, se o seu marido não tem se posicionado como um homem protetor, provedor, é porque você está tomando o lugar dele. Deus criou o homem, não é, apóstola? Deus criou o homem para isso. Deus criou a mulher para o que eu estou te falando aqui, para auxiliar esse homem, para levantar esse homem. O problema não está simplesmente no seu marido, porque ele também podia ter posicionado, mas não posicionou, e agora você que está ouvindo aqui. Aquele que tem revelação primeiro, se posiciona primeiro. Aquele que ouve primeiro, aquele que recebe primeiro, é o que vai ter a responsabilidade primeiro. Então é você que está aqui me ouvindo. Então, quando uma mulher governa bem a casa, olha isso. Quando uma mulher governa bem a sua casa, o céu ganha um endereço na terra. O céu ganha um endereço na terra. Qual que é o endereço do céu aqui na terra? Lá na rua T28, no número 1313, no apartamento 2901, o céu tem um endereço. Qual é o endereço do céu aqui? Gente, isso é forte demais, mas você precisa entender que você nasceu para reinar. Não tem como você vivenciar, ter uma vida abundante, sem você entender que você já é vencedora. A gente quer ser vencedora com uma mentalidade de escravo. Nós não somos escravas. Nós somos rainhas sendo preparadas para o Senhor, para o tempo certo. Deixa eu te falar, foi para um tempo como esse que o Senhor te levantou na sua casa, como esposa, como mãe. As meninas, as jovens aqui, foi para um tempo como esse que o Senhor está te separando, te preparando. Algumas vão entrar na faculdade, outras já estão na faculdade. Deixa eu te falar, você precisa entender que você é uma embaixadora do céu aonde você vai.
É você que vai fazer a diferença. É você que vai fazer a diferença. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho. É tão interessante, o diretor da escola que eu trabalho, ele se converteu. O dia que ele se converteu foi o dia que ele tinha decidido se suicidar. E aí ele ligou para um amigo que ele tinha encontrado no dia. E o amigo, que muitos anos ele não via, deixou um telefone para ele. E aí ele pegou esse telefone e deixou no banheiro. Ele tomou um banho e estava decidido. E aí, de repente, ele olha para a bancada e vê o telefone do amigo. E o amigo dele, esse amigo, agora eu vou fazer um parênteses. Esse amigo era um amigo dele da época da faculdade. Esse amigo, ele falou que era assim, ele pegava um violão, ia para um lugar específico lá na faculdade, começava a tocar o violão, e ele começava a convidar as pessoas para vir adorar o Senhor. E o diretor fala o seguinte, ele falou, não, pelo amor de Deus, gente, eu falava para ele, para com esse trem, você está passando vergonha, ninguém quer esse negócio não. E no outro dia ele fazia a mesma coisa, a aula acabava, ele pegava o violão e estava lá tocando. No outro dia a mesma coisa. E aí ele fala que foi crescendo aquele grupo, começou, não tinha 2. Mas aquele homem, ele não desistiu. E eu sei que ele fez uma grande célula na faculdade. Todos os dias que ele estava lá, ele tocava pelo menos um louvor. E um dia, ele recebeu uma grande proposta de uma multinacional. E aí ele foi contar para o diretor, né, da minha escola. Ele falou assim, na época da faculdade, ele falou, nossa, eu recebi tal, mas eu estou orando, eu não sei se eu vou. O diretor completamente... uma visão completamente mundana, né? Falou, é claro que você vai. Como que você vai perder uma oportunidade dessa? E aí ele falou, não, você não está entendendo. Esse foi um convite do homem, mas eu preciso aceitar o convite do Senhor. Eu quero saber se é do Senhor. E ele não aceitou. Enfim, passaram-se anos, eles não se viram. E naquele dia... Ele ligou, foi para aquele homem lá da faculdade, que todo dia levava o violão. E aquele testemunho daquele homem, levou um homem, um grande homem, ele é um grande homem de Deus hoje, a não se suicidar. Por causa de um posicionamento. Então vocês que são jovens, que são novas, sabe, se posicionem, não tenham vergonha, porque você é uma embaixadora do céu nessa terra. Amém? Para finalizar, a equipe de louvor está por aqui? Tá, né? Eu quero que você entenda que o seu lar não é simplesmente uma casa. Cada refeição, cada oração, cada momento que você tem na sua casa, é uma oportunidade para você manifestar o reino lá. Sabe? O Senhor, Ele quer transformar lares aqui. Tem casas que são só casas, só paredes. Mas o Senhor quer gerar um lar na sua casa. Lar fala de conexão, lar fala, sabe, onde as pessoas estão ligadas espiritualmente, emocionalmente. Existe relacionamento. E eu gostaria de chamar aqui na frente. Eu quero que você seja corajosa. Eu quero chamar aqui na frente as mulheres que precisam de oração pelos seus lares. Eu quero chamar aqui na frente as mulheres que precisam de oração nos relacionamentos dos seus lares. Nós precisamos fortalecer umas às outras. Eu quero que o seu lar, amadas, que o seu lar seja reconhecido na cidade como um lugar de paz e amor. Eu quero ter notícias de vocês, que a casa de vocês, a mesa de vocês é um lugar de conexão.
É um lugar onde as pessoas se alimentam do Senhor. E talvez você não esteja vivendo isso. Eu queria que todas ficassem de pé. Eu vou fazer 2 momentos de oração. E eu quero que, vamos fazer um louvor agora? Eu quero que você entenda que o Senhor move na humildade. Não sei qual é a sua função, qual é a sua posição, mas sabe, se hoje o seu lar não é uma embaixada do céu na terra, se renda a Ele. Se renda a Ele, amém? Oh, glória. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Se o Senhor tem falado com você, se essa palavra falou com você, se você deseja, anseia vivenciar esse ambiente do céu na sua casa, eu gostaria de convidar as pastoras para ficar aqui na frente. Sabe, venha até nós, venha receber uma oração, venha receber, talvez seja no seu casamento, sabe, talvez seja em relação aos seus filhos, talvez seja na área financeira. Eu não sei qual é, mas eu sei que muitas não têm vivido o ambiente do céu aqui na terra. Oh, Senhor.
chegamos diante do trono da graça, Pai, para recebermos, ó Deus, aquilo que talvez não merecemos, ó Deus, mas que nós precisamos. Oh Senhor Jesus, alcança esses lares. Espírito Santo, vai visitando esses lares, vai visitando essas casas, vai levando, Senhor Jesus, paz, vai levando, Senhor, amor, vai levando, Senhor, restauração, cura, salvação. Oh, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, me dê temor do Senhor. Me ensina a ser fiel ao meu marido, a ser generosa, a ser graciosa com os meus filhos, a exalar amor. Oh Senhor Jesus, alcança, Senhor, esses casamentos, alcança esses lares, alcança, Senhor, esses jovens. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, nós estamos aqui como filhas, precisamos do Senhor. Senhor, nós queremos tomar posse, ó Deus, do que a Sua palavra diz sobre nós. Sempre és de suplicar, mais perto quero estar. Seu filho vai voltar para casa. Quero estar. Vai se posicionar. Senhor vai restaurar seu casamento. O Senhor vai te dar um amor sobrenatural por esse marido. O Senhor vai te fortalecer. A presença do Espírito Santo possa tocar o seu coração, possa te revestir de autoridade, a autoridade. Oh Espírito Santo, levanta as minhas irmãs, oh alcança Deus, alcança os seus filhos, pois eu sei que alcança, Senhor, a sua descendência. Que me guarda, Jesus, me guarda. Nos ensina, tenha humildade, minha irmã. Fala, Senhor, me ensina. Eu quero ser uma mulher melhor, eu quero ser uma esposa melhor. Acessa isso em Deus. Em Teus braços é meu descanso. Toma o governo da sua casa. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Sozinhas, Pai, nós não conseguimos, sozinhas nós temos chegado até aqui, Pai, mas hoje nós nos posicionamos. Fala para Ele, Senhor, hoje eu me posiciono de uma maneira diferente. Hoje, Senhor Jesus, eu me posiciono como uma rainha no meu lar, como uma embaixadora do céu na terra. O Senhor está entregando aqui sabedoria,
Sabedoria, sabedoria para você falar com seu marido, sabedoria para você falar com seus filhos, sabedoria para você lidar com as diferenças, sabedoria. Senhor, libera sabedoria. Senhor, eu quero declarar, Pai, uma igreja forte, uma igreja que testemunha do poder de restauração do Senhor, uma igreja, Senhor Jesus, que testemunha de cura, uma igreja que testemunha de salvação, uma igreja formada por famílias fortes, por famílias sustentadas pelo Senhor, famílias que testemunham de um caráter irrepreensível. Oh Senhor, nos limpa, limpa as nossas mãos, limpa o nosso coração de toda iniquidade. Oh Pai, um caminho aberto pelas águas, faz mover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. oh, Ele está fazendo. Crê somente. Faz a estéril mães e filhos. É o Deus que grita lá do alto: não temas, estou contigo. Eu já tenho. Eu já, um caminho aberto pelas águas, faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O Senhor está visitando a sua casa com provisão. Sua casa não é um lugar de escassez. Declare isso. A minha casa não é um lugar de escassez, é um lugar de provisão. A minha casa não é um lugar de briga. A minha casa é uma casa de oração. Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele Você não tá abre as sozinha. portas pra ninguém mais fechar. Ele é E contigo. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Levanta a tua mão,
ministrar leveza. Leveza, leveza no seu lar. Leveza. Sabe? Você vai se levantar pela manhã e você vai levantar dando glórias pela missão que o Senhor te deu. Você vai passar o seu dia com leveza, sabendo que Ele é contigo, sabendo que a sua missão tem muito valor. A sua casa é um lugar onde as pessoas receberão paz, porque essa paz vai exalar de você, a paz que excede a todo entendimento. Oh Espírito Santo, entrega para cada uma das minhas irmãs aquilo que elas vieram buscar nessa noite. Que elas frutifiquem, que elas frutifiquem, que elas exalem, oh Deus, o seu amor, que elas exalem, Senhor, a sua presença. Embaixadoras, embaixadoras. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia, e meu coração queimou até que descobriu. Eu quero fazer nesse momento um ato profético. Enquanto as irmãs terminam de orar, você nessa hora, você vai ser revestida de autoridade. Se você crê, você crê? Nós vamos colocar uma coroa na nossa cabeça. Nós vamos colocar uma coroa. E à medida que nós colocarmos essa coroa, eu quero te falar que essa coroa, ela nunca mais vai sair da sua cabeça. E não é uma autoridade sobre pessoas, é uma autoridade no mundo espiritual. É uma autoridade de quem governa no mundo espiritual. É uma autoridade de quando você fala, você canta, o inferno tem que bater em retirada. Coloque as suas duas mãos na frente de você, como se você estivesse segurando uma coroa. Você está preparado? Você está preparada para viver um novo tempo de governo? Você está preparada para governar sobre a raiva, sobre a ira, sobre a fofoca? Você está preparada? Você está preparada para governar um governo de paz, de amor? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E vai levando essa coroa até a sua cabeça. O Senhor está colocando novamente. Algumas a coroa tinha caído, e o Senhor está restaurando a sua coroa. O Senhor está restaurando a sua autoridade no mundo espiritual. O Senhor está resgatando hoje a sua identidade de mulher, de ser mais que mulher, de ser uma embaixadora, de ser uma filha do rei, de ser uma rainha. Espírito Santo, sela sobre nós esse tempo de governo, onde mulheres que têm um coração sensível, mulheres que têm um coração quebrantado, mulheres que são rendidas ao Senhor, se levantam em autoridade contra se levantam em autoridade contra Satanás. Aonde chegarmos, Satanás tem que bater em retirada. Aonde chegarmos,
o céu chegará junto conosco, porque nós carregamos a presença. Oh Espírito Santo, reposiciona as minhas irmãs, reposiciona as minhas irmãs como auxiliadoras idôneas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, oh Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu belo dia, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e a voz que saiu belo dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que mil. Nós sabemos que um dia na presença do Senhor vale mais que mil. Esse dia para mim valeu mais que mil. Está valendo, não acabou ainda. E nós não podemos sair dessa presença do Senhor, desse dia em que Ele derramou tanto sobre nós, sem darmos a oportunidade para que você faça uma oferta com propósito. Eu não sei se você se preparou para isso, mas nós não podemos deixar de entregar algo para selar essa unção e esse desígnio de Deus sobre as nossas vidas. Deus está designando, profetizando, declarando palavras de afirmação para a sua vida. Você não pode sair daqui sem fechar, selar esse dia. Deus não marcou essa